na vastidão verde do Pantanal sul-mato-grossense, onde a linha entre o mundo civilizado e o reino selvagem se dissolve numa fronteira tênue e constantemente renegociada. Existe uma propriedade de aproximadamente 420 hectares nas proximidades de Corumbá, Mato Grosso do Sul, administrada por um homem chamado Roberto Mendes, um fazendeiro de 51 anos cuja vida seria transformada para sempre por um encontro impossível numa noite chuvosa de outubro de 2022. Roberto havia crescido ouvindo as narrativas antigas, transmitidas de geração em geração sobre a convivência perigosa e necessária com os predadores que habitavam aquelas terras. Histórias contadas ao redor de fogueiras por avós e bisavós que a haviam desbravado. Aquela região, quando ainda era considerada fronteira indomável, relatos de confrontos com onças que invadiam currais durante madrugadas sem lua, de jacarés gigantescos que arrastavam cachorros para dentro de rios lamacentos, de sucures descomunais que se enrolavam em bezerros distraídos durante as tardes sufocantes de verão. Tinha testemunhado pessoalmente as transformações dramáticas que o Pantanal sofria ciclicamente, as enchentes devastadoras que transformavam pastagens em lagos temporários onde piranhas caçavam em cardumes frenéticos, as secas prolongadas que rachavam a terra em padrões geométricos e forçavam animais, desesperados a se aproximarem perigosamente das instalações humanas em busca de qualquer fonte de água, os incêndios que surgiam do nada durante estações secas particularmente severas e consumiam quilômetros quadrados de vegetação em questão de horas, deixando paisagens lunares fumegantes onde antes havia vida pulsante e diversa. Havia perdido contagem de quantas vezes precisara proteger seu rebanho de ataques noturnos, quantas manhãs acordara encontrando apenas rastros de sangue e pegadas enormes na lama úmida indicando que predador havia visitado durante as horas de escuridão. Quantas noites passara em vigília armado com rifle e lanterna potente, sabendo que lá fora, além do círculo fraco de luz artificial, olhos dourados o observavam com paciência predatória infinita, calculando distâncias, avaliando riscos, esperando o momento perfeito que talvez nunca chegasse, mas que eles estavam dispostos a aguardar indefinidamente. Sua esposa, Helena, uma mulher determinada de 49 anos que havia deixado para trás uma carreira promissora como professora na capital para construir vida ao lado de Roberto naquela vastidão isolada, compartilhava sua compreensão profunda dos ritmos e perigos do Pantanal. Havia aprendido através de décadas de experiência direta a ler sinais sutis na paisagem que indicavam mudanças iminentes no comportamento dos animais selvagens. Sabia quando as onças estavam mais ativas em padrões de chuva e disponibilidade de presas. Conhecia os sons noturnos tão intimamente que conseguia identificar espécies específicas apenas pela qualidade de rosnado ou chamados, que ecoavam através da escuridão. Tinha desenvolvido aquele sexto sentido que pessoas que vivem verdadeiramente integradas à natureza eventualmente cultivam, uma consciência periférica constante da presença de vida selvagem ao redor, mesmo quando não diretamente visível. O casal tinha 2 filhos já adultos que haviam partido para estudar em cidades maiores, deixando a propriedade mais silenciosa, mas não menos trabalhosa, porque administrar fazenda de gado em região de fauna abundante e legalmente protegida requeria vigilância constante, manutenção interminável de cercas e instalações, negociação delicada entre necessidades econômicas de produção e responsabilidades ambientais de conservação. Roberto e Helena haviam desenvolvido ao longo dos anos uma filosofia pragmática, mas respeitosa em relação aos predadores que compartilhavam aquele território. Não eram ativistas idealistas que romantizavam vida selvagem de longe, mas também não eram antagonistas que viam cada onça como inimigo a ser eliminado. Entendiam que aqueles animais estavam ali primeiro, que tinham direito legítimo àquele espaço, que ataques ao gado eram geralmente resultado de oportunismo ou desespero ao invés de malícia deliberada, e que convivência
Embora desafiadora, era possível com precauções adequadas e mentalidade apropriada. Tinham implementado diversas medidas para minimizar conflitos, desde iluminação mais robusta ao redor dos currais principais até rotação cuidadosa de pastagens para evitar áreas de maior atividade felina durante estações de reprodução, desde instalação de bebedouros artificiais em pontos estratégicos para reduzir necessidade de animais selvagens se aproximarem das áreas habitadas até manutenção de corredores ecológicos que permitiam livre movimentação de fauna entre fragmentos de habitat preservado. Não era a solução perfeita, porque soluções perfeitas simplesmente não existem quando se trata de coexistência entre humanos e grandes predadores. Mas era a abordagem que reconhecia a complexidade da situação e buscava equilíbrio difícil entre proteção de interesses humanos legítimos e respeito por direitos de existência das outras espécies que habitavam aquele ecossistema compartilhado. Roberto havia se tornado ao longo dos anos uma espécie de consultor informal para vizinhos menos experientes que enfrentavam problemas com fauna, oferecendo conselhos práticos baseados em décadas de tentativa e erro, ajudando a instalar sistemas de proteção mais eficientes, ocasionalmente mediando conflitos quando algum fazendeiro mais impaciente queria tomar medidas drásticas e legais contra onças que haviam atacado seus animais. Tinha desenvolvido relacionamento funcional, embora cauteloso, com órgãos ambientais locais. Sabia quando era necessário reportar avistamentos problemáticos e quando situações podiam ser gerenciadas informalmente sem burocracia desnecessária. Entendia que fiscais ambientais não eram inimigos, mas também não eram ingênuos sobre realidades práticas de viver em área de fronteira entre civilização e natureza selvagem. Foi dentro desse contexto de experiência acumulada e respeito complexo pela vida selvagem ao redor que Roberto teve o encontro que mudaria fundamentalmente sua compreensão sobre comportamento animal e sobre limites de conexão possível entre espécies supostamente irreconciliáveis. Era uma noite particularmente tempestuosa de outubro de 2022, quando a estação chuvosa estava começando com força incomum, após meses de seca severa que havia deixado paisagem ressecada e animais estressados por falta de água e comida abundante. Chuva caía em cortinas densas que reduziam visibilidade a poucos metros. Vento uivava através das árvores com sons que lembravam lamentações humanas. Relâmpagos iluminavam periodicamente a escuridão com flashes brancos e cegantes, que transformavam paisagem familiar em algo alienígena e vagamente ameaçador. Roberto e Helena estavam na sala da casa principal, uma construção sólida de alvenaria com telhado de telhas que resistia às tempestades há mais de 30 anos, ouvindo rádio enquanto faziam reparos em equipamentos que precisavam de manutenção antes do início da temporada de trabalho mais intensa que viria com as chuvas regulares. Era rotina confortável e familiar, o tipo de noite tranquila em casa que pessoas que trabalham fisicamente durante dias inteiros apreciam profundamente. Momento de descanso merecido onde o mundo exterior com seus perigos e demandas ficava temporariamente suspenso além das paredes sólidas e portas trancadas. Foi por volta das 22 horas quando ouviram o som pela primeira vez. Um arranhar persistente na porta principal da casa. Não era barulho de galho sendo arrastado pelo vento, porque tinha qualidade deliberada e rítmica que indicava agente intencional ao invés de força natural aleatória. Não era cachorro, porque os 3 cães da propriedade estavam todos abrigados no canil coberto a cerca de 50 metros da casa principal, protegidos da tempestade e presumivelmente dormindo ou ao menos descansando silenciosamente. Roberto e Helena trocaram olhares interrogativos, ambos registrando estranheza daquele som específico naquela situação específica, porque animais selvagens simplesmente não se aproximavam da casa principal. Os cães garantiam um perímetro de segurança que mantinha a vida selvagem à distância respeitosa, e mesmo os mais corajosos ou desesperados predadores sabiam através de gerações de aprendizado coletivo que casas humanas eram territórios proibidos que vinham com consequências potencialmente fatais. Se violados, o arranhar continuou,
ficou mais insistente. Ganhou urgência que era impossível ignorar ou racionalizar como imaginação estimulada por tempestade e escuridão. Roberto se levantou, pegou a lanterna potente que sempre mantinha carregada e acessível. Verificou que seu telefone celular estava no bolso caso precisasse chamar ajuda, embora sinal fosse notoriamente irregular durante tempestades fortes, e caminhou cautelosamente em direção à porta principal enquanto Helena permanecia alguns passos atrás. Tensa e alerta, mãos segurando faca de cozinha grande que havia pegado instintivamente da mesa porque quando se vive em isolamento relativo e se lida com fauna potencialmente perigosa, precauções razoáveis se tornam segunda natureza que não requer pensamento consciente. Quando Roberto finalmente abriu a porta principal, empurrando contra a resistência do vento que tentava arrancá-la de suas mãos, e iluminou a varanda coberta com feixe poderoso da lanterna, o que viu o fez ficar completamente paralisado, seu cérebro lutando para processar informação visual que contradizia absolutamente tudo que sua experiência de décadas havia ensinado sobre comportamento apropriado de fauna selvagem em relação a habitações humanas. Havia uma contada fêmea adulta na varanda, a menos de 2 metros da porta aberta, sentada em posição que não era nem agressiva nem submissa, mas algo intermediário que comunicava necessidade urgente combinada com hesitação cautelosa. Não era animal jovem e inexperiente, era claramente adulto maduro, provavelmente com algo entre 5 e 7 anos de idade baseado em desenvolvimento físico e condição geral, pesando talvez 85 ou 90 quilos de músculo, puro sob pelo encharcado que grudava em padrões que enfatizavam estrutura óssea e muscular impressionante. Suas rosetas formando desenhos complexos e únicos como impressões digitais que nunca se repetiam entre indivíduos. Mas o que fez o coração de Roberto apertar dolorosamente no peito não foi simplesmente presença impossível de grande predador em sua varanda. Foi o estado visível do animal que a iluminação da lanterna revelava com clareza brutal e inquestionável. A onça estava visivelmente grávida, seu abdômen distendido de forma que indicava estágio avançado de gestação, provavelmente faltando apenas semanas ou talvez dias para o parto, seus flancos subindo e descendo com respiração pesada que poderia ser de exaustão física ou estresse extremo ou ambos simultaneamente. Mais alarmante ainda, havia ferimento grande e obviamente infectado em sua pata dianteira direita. Corte profundo que expunha tecido muscular abaixo da pele rasgada. Cercado por inchaço severo e descoloração que mesmo sob iluminação artificial e chuva torrencial era claramente visível. O tipo de ferimento que em ambiente selvagem frequentemente significava sentença de morte. Porque onça que não pode caçar eficientemente é onça que morre de fome lentamente. E onça grávida que não pode caçar. Condena não apenas a si mesma, mas também aos filhotes que carrega. Roberto podia ver nos olhos dourados do animal algo que transcendia instinto básico e adentrava território mais complexo de consciência e escolha deliberada. Havia inteligência ali. Havia avaliação de risco versus benefício. Havia decisão consciente sendo tomada em tempo real de confiar em criatura que todas as gerações anteriores de sua espécie haviam aprendido a evitar absolutamente, de apostar sua sobrevivência e a sobrevivência de sua prole ainda não nascida na possibilidade de que este, humano específico, neste momento específico, poderia representar salvação ao invés de destruição. Helena havia se aproximado cautelosamente atrás de Roberto, espiando por cima de seu ombro, e quando viu a onça, sua reação foi idêntica à do marido. Paralisia inicial seguida por onda de compaixão que superava medo instintivo, porque ambos entendiam imediatamente e visceralmente o que estavam testemunhando. Esta não era a onça atacando gado ou ameaçando humanos por agressão ou fome oportunista. Esta era a mãe desesperada em estágios finais de gravidez, severamente ferida, possivelmente febril de infecção, que havia tomado decisão impossível de buscar ajuda no último lugar onde qualquer animal selvagem sensato deveria procurar. Roberto se abaixou lentamente,
tornando-se menor e menos ameaçador, movendo-se com deliberação exagerada para não assustar o animal que estava claramente operando no limite absoluto de sua coragem e tolerância para a proximidade humana. E começou a falar em voz baixa e calma, da mesma forma que falaria com um cavalo assustado ou vaca em trabalho de parto complicado, usando tom ao invés de palavras específicas para comunicar intenção pacífica. Ei, menina, está tudo bem. Ninguém vai te machucar aqui, ele murmurou repetidamente, mantendo contato visual, mas não de forma desafiadora ou agressiva, permitindo que a onça o avaliasse e chegasse às suas próprias conclusões sobre nível de ameaça que ele representava. A fêmea o observou intensamente por longos momentos que pareciam se estender indefinidamente. Seus olhos moveus entre Roberto e Helena atrás dele, e interior iluminado da casa que era visível através da porta aberta, processando informações, calculando possibilidades, tomando aquela decisão final e irreversível de proceder ou recuar. E então, num movimento que fez tempo parar completamente, a onça se levantou desajeitadamente, claramente favorecendo a pata ferida, e mancou 2 passos em direção a Roberto, fechando distância para menos de 1 metro, distância onde um salto explosivo poderia cobrir espaço e causar dano letal antes que reação humana fosse possível. Mas ela não atacou, não rosnou, não mostrou dentes em ameaça, simplesmente estendeu a pata ferida ligeiramente como se estivesse apresentando para inspeção, como se estivesse dizendo com linguagem corporal o que não podia articular em palavras. Aqui está o problema. Você pode ajudar com isso. Você vai me ajudar ou vai me matar, mas não posso continuar assim e meus filhotes não nascidos precisam que eu sobreviva tempo suficiente para trazê-los ao mundo. Helena cobriu a boca com mão para sufocar som de soluço emocionado, porque mesmo ela, que havia visto incontáveis nascimentos e mortes de animais durante décadas de vida rural, que havia desenvolvido o pragmatismo necessário para lidar com realidades duras de produção animal, nunca havia testemunhado algo tão visceralmente comovente quanto aquela demonstração de vulnerabilidade e confiança desesperada. Roberto sentiu suas próprias emoções ameaçando transbordar, mas forçou-as para baixo porque precisava pensar claramente e agir decisivamente. Porque a oportunidade que estava sendo oferecida ali era ao mesmo tempo presente extraordinário e responsabilidade aterrorizante. Porque escolha errada poderia resultar em morte de fêmea grávida e seus filhotes ou em ferimento sério de humanos que estavam apenas tentando ajudar. Ele se virou ligeiramente para Helena, mantendo maior parte de sua atenção na onça para monitorar qualquer mudança em linguagem corporal que pudesse indicar ataque iminente, e falou em voz baixa, mas firme, que não admitia discussão ou hesitação. Amor, precisa ligar agora para o doutor Luciano. Não importa que horas são. Não importa se ele está dormindo ou ocupado. Explica a situação e diz que é emergência absoluta. Fala que tem onça grávida ferida literalmente na nossa varanda pedindo ajuda e que precisamos dele aqui, o mais rápido humanamente possível, com tudo o que for necessário para tratar ferimento sério e potencialmente precisar. Assistir parto de emergência se estresse da situação, acelerar trabalho de parto prematuro. Helena não questionou, não debateu a sanidade da situação porque tanto ela quanto Roberto haviam ultrapassado o ponto onde lógica convencional aplicava. Simplesmente recuou silenciosamente para dentro da casa, mantendo movimentos lentos e não ameaçadores. E começou a fazer ligações urgentes enquanto Roberto permanecia na soleira da porta, servindo como ponte humana entre segurança interior e perigo exterior, entre mundo domesticado e reino selvagem que estava literal e figurativamente batendo sua porta pedindo asilo. O doutor Luciano Tavares era veterinário de 58 anos, que havia dedicado vida inteira a trabalhar com fauna nativa além de animais domésticos. Tinha colaborado com diversos programas de conservação ao longo de décadas. Havia tratado incontáveis animais selvagens feridos ou doentes, desde araras com asas quebradas até jacarés com infecções graves. Tinha experiência específica com grandes felinos através de trabalho voluntário em centros de reabilitação, mas mesmo ele, com toda aquela bagagem profissional extensiva,
Ficou genuinamente chocado quando recebeu ligação de Helena explicando situação em andamento. Normalmente demandaria que animal fosse contido adequadamente antes de sua chegada, porque pror de onça adulta consciente imóvel sem sedação prévia era suicídio profissional. Mas havia algo no tom de voz de Helena, mistura de admiração e urgência e súplica, que o convenceu de que esta situação transcendia protocolos normais e requeria flexibilidade de julgamento, que manuais veterinários não podiam fornecer. Ele prometeu chegar em 45 minutos, que era tempo mínimo necessário para dirigir de sua casa em cidade vizinha até propriedade isolada de Roberto, mesmo dirigindo em velocidade imprudente através de estradas de terra transformadas em rios de lama pela tempestade contínua, e começou a reunir freneticamente equipamentos e medicamentos que poderia precisar. Tranquilizantes de dosagem apropriada para a onça adulta pesando aproximadamente 90 quilos. Antibióticos de amplo espectro para infecção severa. Analgésicos potentes para a dor que animal claramente devia estar sentindo. Instrumentos cirúrgicos caso fosse necessário desbridamento extensivo de tecido necrótico. Suprimentos para sutura de ferimento profundo. Fluidos intravenosos caso desidratação ou choque fossem problemas. Equipamento de monitoramento fetal caso o trabalho de parto começasse prematuramente. Enquanto esperavam chegada do veterinário, Roberto permaneceu essencialmente imóvel na soleira da porta, conversando continuamente em tom baixo e tranquilizador com a onça que havia se deitado na varanda em posição que aliviava peso de sua pata ferida. Claramente exausta, mas ainda alerta, seus olhos nunca deixando completamente de monitorar o humano a poucos metros de distância, porque confiança tinha limites mesmo em circunstâncias desesperadas. Helena trouxe bacia grande cheia de água limpa e colocou cuidadosamente a aproximadamente 1,5 metros da onça. Não próximo demais para ser ameaçador, mas acessível se o animal decidisse beber. E de fato, após alguns minutos de hesitação, a fêmea se arrastou penosamente até a bacia e bebeu longamente, lâmbidas profundas que indicavam desidratação severa, confirmando suspeita de Roberto de que ela estava neste estado debilitado há dias, possivelmente mais de uma semana, lutando sozinha contra infecção que provavelmente começou como ferimento relativamente menor, mas que sem tratamento havia se tornado ameaça sistêmica. Helena também preparou pedaços de carne crua do freezer, picada em porções pequenas e manejáveis, e ofereceu cautelosamente à onça, que inicialmente ignorou completamente porque grandes felinos em estresse severo frequentemente perdem apetite. Mas, eventualmente, após talvez 20 minutos de presença contínua da comida, ela pegou um pedaço e mastigou lentamente, depois outro, e gradualmente consumiu quantidade razoável de carne que forneceria calorias muito necessárias para o corpo que estava, simultaneamente lutando contra a infecção e sustentando vida em desenvolvimento dentro de útero distendido. Quando o doutor Luciano finalmente chegou, dirigindo caminhonete grande através de chuva que havia diminuído ligeiramente, mas ainda caía em torrente constante. Ele parou a alguns metros da casa, desligou o motor, mas deixou faróis acesos para fornecer iluminação adicional. E aproximou-se muito lentamente carregando maleta veterinária pesada e rifle tranquilizante como precaução, porque mesmo em situação aparentemente controlada, onça adulta era animal potencialmente letal que podia mudar de comportamento. Cooperativo para agressivo em fração de segundo se sentisse ameaçada ou encurralada. Roberto o encontrou na metade do caminho. Explicou rapidamente situação em voz baixa. Enfatizou que onça havia se comportado notavelmente pacífica até aquele momento, mas que obviamente estava operando em extremo de tolerância e que qualquer movimento brusco ou ação, percebida como ameaçadora, poderia desencadear ataque defensivo. Doutor Luciano assentiu com compreensão. Havia lidado com animais selvagens em circunstâncias estranhas, o suficiente para saber que comportamento nunca era completamente previsível e que situações excepcionais às vezes produziam comportamentos excepcionais que desafiavam generalizações sobre espécie. Ele avaliou a onça visualmente primeiro, mantendo distância respeitosa, observando linguagem corporal, padrões de respiração,
Nível de alerta. Condição geral que mesmo de longe revelava animal em sofrimento significativo, mas não ainda em estágios finais de colapso sistêmico. Havia janela de tratamento viável se agissem rapidamente e se animal cooperasse mesmo que minimamente. Ei! Antes de continuar essa história que já te deixou de boca aberta, quero fazer uma pausa importante aqui. Se você está sentindo aquele frio na espinha vendo a coragem dessa onça ao procurar ajuda onde nenhum instinto selvagem mandaria, se seu coração está acelerado imaginando o que vai acontecer quando o veterinário tentar se aproximar, me responde uma coisa sincera aqui nos comentários. Você conseguiria ficar tão calmo quanto Roberto ficou? Você teria aberto aquela porta ou teria chamado as autoridades imediatamente? Não tem resposta certa ou errada. Só quero entender quem está do outro lado dessa tela. E já que você chegou até aqui completamente hipnotizado por essa história impossível, deixa aquele like para fortalecer o vídeo e se inscreve no canal para não perder as histórias que vou trazer toda semana. Agora me conta, qual você acha que é a maior prova de inteligência animal que existe? Bora debater isso nos comentários enquanto a gente continua essa jornada inacreditável. A decisão foi tomada coletivamente entre Roberto, Helena e Doutor Luciano de tentar tratamento sem sedação inicial, arriscado porque significava trabalhar em animal, completamente consciente que tinha todas as suas capacidades físicas intactas, exceto pela pata ferida. Mas sedação própria carregava riscos em fêmea grávida em estágio avançado de gestação, poderia desencadear trabalho de parto prematuro, poderia afetar negativamente filhotes em desenvolvimento, poderia interagir perigosamente com infecção sistêmica que animal claramente tinha, causando complicações cardiovasculares ou respiratórias potencialmente fatais. Dr. Luciano preparou seringa com dose apropriada de tranquilizante e manteve acessível como backup de emergência caso a situação deteriorasse rapidamente. Mas a abordagem inicial seria conversar com o animal constantemente, mover-se com lentidão exagerada, permitir que onça se acostumasse com sua presença antes de tentar qualquer manipulação física do ferimento. Ele se sentou no chão da varanda, tornando-se menor e menos ameaçador. Colocou maleta veterinária ao lado, mas não tentou abri-la imediatamente. Simplesmente ficou ali por talvez 10 minutos completos sem fazer nada, exceto falar suavemente e permitir que fêmea o avaliasse como havia avaliado Roberto e Helena anteriormente. A onça o observou com aquela intensidade que grandes felinos possuem naturalmente, processando cada detalhe de sua aparência, postura, tom de voz, cheiro que certamente devia ser carregado de odores químicos de ambiente veterinário que poderiam ser alarmantes. Mas ela não recuou, não rosneu, não mostrou sinais de pânico ou preparação para fuga ou luta. Simplesmente continuou sua vigília cautelosa, mas não hostil. Eventualmente, Doutor Luciano abriu a maleta muito lentamente. Narrou cada ação em voz calma, como se estivesse explicando o procedimento a paciente humano nervoso. Vou abrir minha bolsa agora, menina. Só tem coisas aqui para te ajudar. Nada que vai te machucar. Vou pegar algumas ferramentas e medicamentos, mas prometo que vou ser muito cuidadoso e gentil com você. Ele removeu luvas esterilizadas, solução antisséptica, gaze, instrumentos básicos de limpeza de ferimento e começou a se aproximar centímetro por centímetro da pata ferida que a onça havia estendido ligeiramente como se oferecendo para tratamento. Movimento que tanto Roberto quanto Helena haviam notado e que Dr. Luciano também interpretou como sinal extraordinário de comunicação intencional. Como se o animal genuinamente compreendesse que esses humanos específicos eram sua melhor e talvez única chance de sobrevivência e estava fazendo escolha consciente de tolerar proximidade e manipulação que seriam inaceitáveis em qualquer outra circunstância. Quando o Dr. Luciano finalmente tocou a pata ferida pela primeira vez, palpando gentilmente a área ao redor do ferimento para avaliar a extensão de infecção e dano a estruturas profundas. A onça se enrijeceu completamente, músculos ficando tensos como cordas esticadas, um rosnado baixo e gutural emergindo de sua garganta que era claramente advertência de que tolerância tinha limites definidos. Mas, crucialmente, ela não atacou, não puxou a pata para longe,
Não tentou morder a mão que estava causando dor, adicional à área já extremamente dolorida. Simplesmente comunicou seu desconforto através de vocalização enquanto permitia que o exame continuasse. Doutor. Luciano trabalhou tão rapidamente quanto possível enquanto ainda mantinha cuidado apropriado, limpando o ferimento profundamente com solução antisséptica que devia arder terrivelmente em tecido exposto, mas que era absolutamente necessária para remover bactérias e detritos, removendo o tecido necrótico que estava claramente morto e contribuindo para a infecção sistêmica, irrigando a cavidade do ferimento com volume generoso de solução salina estéril para sal de qualquer contaminação remanescente, aplicando pomada antibiótica tópica de amplo espectro e finalmente envolvendo toda a pata em bandagem protetora que manteria ferimento limpo, mas que também precisaria ser trocada diariamente, o que significava que aquela onça teria que retornar ou tolerar visitas subsequentes de humanos para manutenção contínua de tratamento. Ele administrou injeção intramuscular de antibiótico de longa ação diretamente no músculo posterior da coxa, escolhendo o local que minimizaria desconforto e que tinha massa muscular suficiente para absorver volume relativamente grande de medicamento, e complementou com injeção de analgésico potente que começaria a aliviar dor dentro de minutos e duraria várias horas, dando ao animal o primeiro alívio genuíno que provavelmente havia experimentado em mais de semana. Durante todo o procedimento, que levou aproximadamente 40 minutos de trabalho concentrado e meticuloso, a onça permaneceu surpreendentemente cooperativa, fazendo sons de desconforto e tchedando durante momentos particularmente dolorosos, mas nunca cruzando linha de tolerância para agressão ativa. E quando o doutor Luciano finalmente terminou e recuou lentamente, ela examinou a pata bandageada com curiosidade óbvia, cheirando um material estranho, testando cuidadosamente quanto peso podia colocar sobre ela agora que dor aguda havia sido substancialmente reduzida por analgésicos. O que aconteceu nas horas seguintes foi tão surpreendente quanto tudo que havia precedido naquela noite já repleta de impossibilidades, porque ao invés de partir imediatamente agora que tratamento médico havia sido fornecido, ao invés de retornar para a segurança da floresta onde onças pertencem naturalmente, a fêmea simplesmente se acomodou mais confortavelmente na varanda coberta, escolhendo o canto específico que era protegido de vento e chuva, mas que também oferecia visão clara de todas as abordagens possíveis, e começou aquilo que só podia ser descrito como vigília estabelecida, como se tivesse decidido que aquele local oferecia segurança que não podia encontrar em nenhum outro lugar dado seu estado vulnerável e gestação avançada. Roberto, Helena e Doutor Luciano discutiram em voz baixa dentro da casa o que deveriam fazer, porque a situação havia evoluído muito além de simples tratamento de ferimento de animal selvagem e adentrado, território completamente desconhecido de onça grávida aparentemente, escolhendo ficar em proximidade imediata de habitação humana voluntariamente. Tecnicamente deveriam reportar situação a órgãos ambientais imediatamente, mas todos os três sabiam que isso resultaria em captura e remoção compulsória do animal para a instalação de triagem, onde estresse adicional poderia causar aborto ou complicações de parto, onde tratamento subsequente seria adequado, mas impessoal, onde aquela conexão extraordinária que havia permitido o tratamento inicial seria perdida completamente. Doutor Luciano foi franco sobre riscos e desafios. Precisaremos monitorar ela constantemente nas próximas semanas. Trocar bandagens diariamente, que vai requerer que ela continue tolerando proximidade humana, o que não é garantido. Estar preparados para assistir parto que pode acontecer a qualquer momento dado o estágio avançado de gestação e estresse adicional que tratamento pode ter causado. Lidar com complicações potenciais tanto para mãe quanto para filhotes em ambiente que não é equipado como clínica veterinária apropriada. E mais importante, eventualmente tomar decisões difíceis sobre o que acontece depois que filhotes nascem e são desmamados. Porque não podemos simplesmente soltar onças semi-habituadas a humanos na natureza sem consideração cuidadosa de consequências. Roberto e Helena não precisaram deliberar longamente, porque decisão já estava essencialmente tomada no momento em que abriram porta inicial e viram aquela fêmea desesperada pedindo ajuda. Haviam cruzado
linha invisível que separava observadores de participantes, que distinguia pessoas que falam sobre conservação de pessoas que vivem, conservação através de ações concretas que carregam riscos e responsabilidades pessoais reais. Eles concordaram em assumir cuidado completo da onça pelo tempo que fosse necessário, transformar a varanda coberta em maternidade improvisada, garantir que animal tivesse água fresca e comida adequada constantemente disponível, manter vigília para monitorar qualquer mudança em condição que pudesse indicar complicações emergentes. E, acima de tudo, proteger aquela pequena família felina que estava se formando sob seu teto dos perigos múltiplos que o mundo exterior apresentava. Doutor Luciano concordou em fazer visitas diárias para monitoramento e tratamento contínuo, recusando compensação financeira porque reconhecia que estava participando de algo excepcional que transcendia transações comerciais normais de serviços veterinários. Isto é a oportunidade única de documentar e aprender sobre comportamento de onça em circunstâncias extremas. Ele explicou enquanto preparava para partir naquela primeira noite. E, além disso, como profissional que dedicou vida à conservação, como posso colocar preço em ajudar a espécie ameaçada a reproduzir com sucesso? Vocês estão fazendo o trabalho de conservação mais valioso aqui do que muitos programas oficiais com orçamentos de milhões conseguem. Nos dias seguintes, rotina estranha, mas funcional se estabeleceu na propriedade de Roberto e Helena. Suas manhãs começavam com verificação cuidadosa de como onça havia passado a noite, se havia comido a carne fresca que deixavam disponível, se havia bebido água suficiente, se apresentava quaisquer sinais de deterioração de saúde ou início de trabalho de parto. A fêmea, que Helena havia começado a chamar mentalmente de guerreira porque qualquer outro nome parecia inadequado para animal que havia demonstrado coragem tão extraordinária, rapidamente estabeleceu padrões comportamentais que indicavam nível surpreendente de adaptação à presença humana, mantendo simultaneamente seu caráter fundamentalmente selvagem. Ela tolerava a aproximação de Roberto e Helena especificamente para alimentação e cuidados básicos, mas Rosna advertindo se outros funcionários da fazenda tentavam se aproximar demais, demonstrando discriminação clara entre indivíduos humanos e não generalizando confiança além das duas pessoas que haviam fornecido ajuda inicial. Ela movimentava pela varanda e jardim imediato com liberdade completa, nunca tentando fugir, mas também nunca tentando entrar na casa propriamente dita, mantendo aquela linha de demarcação invisível, mas respeitada entre território humano e seu próprio espaço reivindicado. Ela passava horas deitada em posições que claramente aliviavam desconforto de gestação avançada. Seu abdômen agora tão distendido que movimentos de filhotes eram visíveis, externamente como ondulações e solavancos que percorriam sua barriga. Quando bebês se ajustavam dentro de útero cada vez mais apertado, Doutor Luciano visitava religiosamente cada tarde, sempre anunciando sua chegada com voz calma antes de sair do veículo para dar tempo à guerreira de reconhecer visitante familiar ao invés de ser surpreendida por estranho inesperado. Realizava exames veterinários cada vez mais completos conforme animal relaxava, progressivamente em sua presença e permitia manipulação mais extensiva. Ele monitorava a temperatura corporal que havia normalizado completamente conforme antibióticos e eliminava a infecção. Auscultava batimentos cardíacos fetais usando o estetoscópio colocado cuidadosamente contra a barriga distendida, confirmando presença de pelo menos 2 filhotes viáveis baseado em sons distintos de corações minúsculos batendo em frequências ligeiramente diferentes. Palpava gentilmente abdômen para avaliar posicionamento de filhotes e estimava baseado em tamanho e desenvolvimento que parto estava provavelmente a menos de 2 semanas de acontecer. Ele trocava bandagens na pata ferida diariamente, ficando cada vez mais satisfeito com o progresso de cicatrização que estava ocorrendo muito mais rapidamente do que esperado inicialmente. Tecido novo, rosado e saudável preenchendo cavidade que havia sido profunda e necrótica, inchaço diminuindo gradualmente, mobilidade melhorando dia após dia até que guerreira estava colocando peso quase normal sobre pata que dias atrás tinha sido inutilizável. Foi durante uma dessas visitas de rotina, aproximadamente 10 dias após o encontro inicial,
Que, doutor? Luciano notou mudanças comportamentais sutis que indicavam trabalho de parto estava iminente. Guerreira estava inquieta de forma incomum, movendo-se constantemente entre diferentes locais na varanda como se procurando o lugar perfeito que satisfazia critérios que só ela entendia, lambendo compulsivamente sua região genital que estava mostrando sinais de preparação fisiológica para parto, recusando comida completamente apesar de apetite robusto nos dias anteriores, fazendo sons vocais baixos e intermitentes que não eram de dor exatamente, mas que comunicavam desconforto e ansiedade crescentes. Roberto e Helena cancelaram todos os compromissos e se estabeleceram para a vigília que poderia durar horas ou potencialmente dias, porque partos de onças em natureza raramente eram testemunhados por humanos e duração podia variar enormemente dependendo de fatores múltiplos, incluindo o número de filhotes e experiência da mãe. Embora baseado em conformação física, doutor, Luciano suspeitava que Guerreira havia parido anteriormente e que esta não era sua primeira ninhada, o que era fator positivo porque onças primíparas às vezes enfrentavam complicações que fêmeas experientes navegavam mais suavemente. Eles prepararam área tranquila em canto mais protegido da varanda, colocando cobertores velhos mas limpos que forneceriam superfície macia e absorvente, posicionando tigelas de água fresca ao alcance fácil, ajustando iluminação para ser mínima mas suficiente para monitoramento sem ser intrusiva ou estressante. Doutor Luciano estabeleceu posto de observação à distância respeitosa, equipado com binóculos para permitir monitoramento detalhado, sem necessidade de proximidade física que poderia ser perturbadora durante processo já estressante, pronto para intervir imediatamente se complicações surgissem, mas esperando que natureza seguisse seu curso sem assistência humana necessária. Trabalho de parto começou visivelmente tarde naquela tarde, contrações iniciais fazendo o corpo de Guerreira se tensionar e relaxar em ondas rítmicas que gradualmente ficavam mais frequentes e intensas. Ela assumiu posição deitada de lado que facilitaria a expulsão de filhotes. Sua respiração ficou pesada e trabalhosa durante picos de contrações. E então, após aproximadamente 3 horas de trabalho progressivo, primeiro filhote emergiu envolvido em saco aniótico que Guerreira imediatamente rompeu, com dentes e língua, lambendo vigorosamente o pequeno corpo para estimular respiração e circulação. O primeiro filhote era macho robusto que pesava provavelmente algo próximo de 700 gramas, coberto com aquele pelo fofo manchado característico de filhotes de onça. Seus olhos fechados, porque grandes felinos nascem relativamente subdesenvolvidos e precisam de semanas antes de abrirem olhos e começarem a explorar mundo visual, mas ele era claramente vigoroso, mamando imediatamente quando Guerreira o empurrou gentilmente em direção às glândulas mamárias e começou a fazer aqueles sons minúsculos de satisfação que filhotes fazem quando encontram fonte de leite. Segundo filhote seguiu aproximadamente 40 minutos depois. Fêmea ligeiramente menor, mas igualmente saudável, respondendo ao cuidado materno inicial com entusiasmo que confirmava a viabilidade. E terceiro e último filhote emergiu após intervalo similar, outro macho que era visivelmente o menor da ninhada, mas que compensava tamanho diminuto com vocalização impressionante. Seus gritos agudos fazendo Roberto rir silenciosamente porque aquele pequeno guerreiro claramente tinha personalidade forte. Desde nascimento, Guerreira era mãe espetacularmente dedicada, lambendo cada filhote completamente para limpar fluidos de nascimento, estimulando reflexos de enfermagem, posicionando-os cuidadosamente contra seu corpo para manter temperatura corporal ideal, verificando cada um repetidamente como se contando para garantir que toda a sua prole estava presente e funcionando adequadamente. Doutor Luciano observou o processo completo com admiração profissional e pessoal. Isto foi parto mais tranquilo e não complicado que já testemunhei em grande felino. Ele sussurrou para Roberto e Helena. Ela sabia exatamente o que fazer. Instinto materno dela é perfeito. Aqueles filhotes têm probabilidade excelente de sobrevivência com mãe tão competente cuidando deles. Nas semanas seguintes,
Guerreira demonstrou comportamento maternal que validava completamente a avaliação do doutor Luciano. Ela mantinha filhotes constantemente limpos através de sessões de lambimento que duravam horas cumulativamente ao longo de cada dia. Amamentava sob demanda sempre que qualquer um dos 3 pequenos manifestava fome através de vocalizações características. Mantinha vigilância constante sobre a área circundante para qualquer ameaça potencial, embora paradoxalmente estava confiando em humanos específicos para a proteção que normalmente forneceria através de escolha cuidadosa de densite natural. Escondida e defensível, os filhotes cresciam visivelmente dia após dia, seus pequenos corpos ficando mais robustos, seus movimentos ficando mais coordenados gradualmente conforme sistemas nervosos amadureciam. E quando chegou o momento mágico, aproximadamente 2 semanas após nascimento, quando abriram olhos pela primeira vez e começaram a processar mundo visual, Roberto e Helena estavam ali para testemunhar, suas câmeras capturando imagens e vídeos que documentavam desenvolvimento que raramente era observado tão intimamente em espécie normalmente tão elusiva e privada. Guerreira começou a expandir gradualmente seu território de atividade, conforme recuperava força completamente e conforme filhotes ficavam menos dependentes de atenção materna constante. Ela começou a explorar propriedade mais amplamente, sempre retornando a intervalo regulares para amamentar e verificar sua prole. E, crucialmente, ela começou a demonstrar comportamento de caça praticando com galhos e outros objetos que encontrava, claramente preparando para eventualmente retomar vida predatória, que infecção e gestação haviam interrompido. Foi durante esse período de observação íntima que Roberto começou a documentar sistematicamente tudo que testemunhava, não apenas fotografias e vídeos, mas notas detalhadas sobre padrões comportamentais, interações entre mãe e filhotes, desenvolvimento de personalidades individuais que eram surpreendentemente distintas entre os 3 pequenos mesmo em idade tão jovem. O maior macho, que ele começou a chamar de rei, era explorador corajoso que frequentemente se aventurava um pouco longe demais e precisava ser buscado de volta por guerreiro. A fêmea, que Helena nomeou Luna, era mais cautelosa e observadora, preferindo assistir antes de participar. E menor macho, que naturalmente se tornou conhecido como pequeno, compensava tamanho diminuto com tenacidade feroz, sempre iniciando brincadeiras de luta com irmãos maiores e frequentemente vencendo através de pura determinação. Roberto mantinha comunicação regular com o doutor Luciano sobre observações, e veterinário encorajava fortemente documentação porque representava dados comportamentais raros que poderiam contribuir para a compreensão científica de desenvolvimento de onça. Vocês estão testemunhando e registrando coisas que biologistas pagariam fortunas para observar. Ele explicava frequentemente. Este é banco de dados comportamentais que não existe em nenhum outro lugar porque ninguém mais teve oportunidade ou coragem de fazer o que vocês estão fazendo. Conforme filhotes cresciam e se tornavam progressivamente mais independentes. Conforme Guerreira recuperava completamente sua saúde e capacidade física, Roberto e Helena começaram a enfrentar questão inevitável que haviam estado adiando, mas que não podia ser ignorada indefinidamente. O que aconteceria quando chegasse hora de aquela família felina retornar para a vida completamente selvagem? Quando chegasse momento de romper vínculos que haviam se formado entre espécies durante meses de coexistência íntima e interdependência? Era dilema sem respostas fáceis porque, por um lado, tinham responsabilidade de garantir que aqueles animais vivessem vidas autênticas como onças selvagens ao invés de existências artificiais dependentes de humanos. Mas, por outro lado, tinham criado situação única onde jovens onças haviam imprimido em humanos específicos durante período crítico de desenvolvimento e onde mãe havia desenvolvido associação entre humanos e segurança que era contrária a todos os instintos normais de espécie. Simplesmente abrir portas e esperar que partissem seria irresponsável porque não tinham garantia de que saberiam como sobreviver completamente independentemente, especialmente filhotes que nunca haviam aprendido habilidades de caça de mãe em contexto selvagem normal. Mas mantê-los indefinidamente seria igualmente problemático porque propriedade rural não era zoológico e onças semidomesticadas eventualmente apresentariam riscos inaceitáveis para humanos,
gado e elas próprias, doutor. Luciano sugeriu a abordagem gradual de reintrodução que ele havia visto funcionar em alguns programas de reabilitação. Começar reduzindo a alimentação suplementar progressivamente para encorajar guerreira a caçar naturalmente dentro da propriedade. Permitir que filhotes observassem e participassem desses eventos de caça para aprenderem habilidades essenciais através de imitação e prática assistida. Gradualmente aumentar distância entre área de alimentação e estruturas humanas para encorajar expansão de território além de zona de conforto estabelecida e, eventualmente, simplesmente parar de fornecer alimento completamente, forçando família a se tornar autêntica ou partir em busca de territórios com recursos naturais mais abundantes. Era plano razoável em teoria, mas todos os três reconheciam que implementação seria emocionalmente desafiadora e que resultados eram incertos porque estavam essencialmente experimentando sem precedentes claros ou garantias de sucesso. Implementação começou quando filhotes tinham aproximadamente 4 meses de idade e estavam começando a acompanhar guerreira em expedições mais longas através da propriedade. Roberto começou a soltar presas vivas, galinhas inicialmente porque eram disponíveis facilmente e representavam desafio apropriado para filhotes inexperientes, em áreas cada vez mais distantes da casa principal. E família felina rapidamente respondeu caçando cooperativamente com eficiência que melhorava dramaticamente a cada tentativa. Guerreira claramente estava ensinando ativamente, demonstrando técnicas de perseguição e emboscada, corrigindo erros quando filhotes se moviam muito rapidamente ou escolhiam ângulos de aproximação pobres, permitindo que praticassem abate depois que ela havia incapacitado presa. Era masterclass em educação predatória que estava sendo fornecida por professora perfeitamente qualificada para suas pupilas atentas e cada vez mais competentes. Roberto gradualmente introduziu presas maiores e mais desafiadoras. Capiva jovens que exigiam coordenação mais sofisticada para derrubar. Javalis pequenos que representavam perigo real se filhotes fossem descuidados em aproximação. E eventualmente cervos que eram presas naturais preferidas de onças adultas em Pantanal e que requeriam pico de habilidade predatória para caçar com sucesso. Conforme meses passavam e a estação seca dava lugar à estação chuvosa novamente, marcando quase ano completo desde que guerreira havia aparecido pela primeira vez na varanda pedindo ajuda. Família havia se transformado de grupo, dependente de assistência humana para a unidade de caça funcional que estava capturando porcentagem cada vez maior de sua alimentação através de esforços próprios ao invés de provisão de Roberto. Foi em tarde tranquila de setembro de 2023, quase exatamente um ano após o encontro inicial, que Roberto tomou decisão final que sabia era necessária, mas que temia emocionalmente de forma que não havia experimentado desde mortes de seus próprios paisanos antes. Ele parou completamente provisão de alimento suplementar, não gradualmente ou parcialmente, mas total e imediatamente, forçando Guerreiro e seus filhotes, agora quase completamente crescidos e independentes, a dependerem exclusivamente de caça natural para sobrevivência. Ele e Helena observaram ansiosamente nos dias seguintes, verificando câmeras de trilha obsessivamente, procurando por evidência de atividade de caça bem-sucedida, procurando por sinais de que família estava se adaptando à autonomia completa ao invés de retornar para a propriedade, esperando retomarão de alimentação que não viria. Durante primeira semana houve incerteza agonizante porque câmeras capturavam apenas vislumbres ocasionais dos 4 felinos, movendo-se através de propriedade em horários noturnos quando faziam caçadas naturais. Mas então Roberto encontrou restos de capivara grande que havia sido abatida e parcialmente consumida, e depois carcaça de javali em localização diferente. E gradualmente ficou claro que família havia feito transição com sucesso e estava se sustentando completamente através de predação natural, conforme geneticamente programada para fazer. Visitas à propriedade tornou progressivamente mais raras. Algumas vezes semana inteira passava sem um único avistamento ou evidência de presença, além de pegadas ocasionais em lama perto de bebedouros. E Roberto sabia que isso era exatamente o que sucesso parecia,
que afastamento era meta ao invés de fracasso. Mas ainda doía de formas que não havia antecipado completamente porque havia investido emocionalmente naqueles animais de maneira que transcendia lógica e pragmatismo. O reencontro final aconteceu em manhã nebulosa de março de 2024, aproximadamente ano e meio após resgate inicial de Guerreira. Quando Roberto estava fazendo reparo de cerca em área remota da propriedade e sentiu aquela sensação inconfundível de estar sendo observado, ele virou-se lentamente e ali, talvez 15 metros de distância, estava a Guerreira magnificente e completamente selvagem. Seu pelo brilhando com saúde sob luz filtrada através de neblina matinal. Mas não estava sozinha. Atrás dela, semi-escondidos em vegetação, estavam 3 jovens adultos que eram inequivocamente Rei, Luna e Pequeno, agora crescidos e impressionantes em maturidade física. Guerreira o observou por longo momento carregado com peso de história compartilhada, e então fez algo que fez lágrimas surgirem imediatamente nos olhos de Roberto. Ela se aproximou calmamente até distância de talvez 5 metros. Sentou-se em posição relaxada mas alerta, e fez aquele som baixo e gutural que onças usam para cumprimentar membros conhecidos e confiáveis de grupo social, som que Roberto não havia ouvido em meses, mas que reconheceu instantaneamente. Ele respondeu em voz trêmula de emoção: "Ei, menina, olha só você e seus bebês todos crescidos e fortes. Vocês conseguiram exatamente como eu sabia que conseguiriam. Estou tão orgulhoso de vocês." Guerreira permaneceu ali por talvez 3 minutos, tempo suficiente para comunicar o que palavras nunca poderiam, e então virou e caminhou graciosamente de volta para a vegetação, seus 3 filhotes seguindo em formação, e todos os 4 desapareceram na neblina, deixando Roberto sozinho, mas profundamente completo, de forma que apenas participação em milagre pode proporcionar. Se você chegou até o final desse relato incrível e se arrepiou, como eu me arrepiei ao escrever, deixa aquele like e se inscreve no canal. Toda semana eu trago histórias reais que mostram o lado mágico e misterioso da nossa conexão com os animais. Quero muito saber de você agora. Sem filtro e com honestidade total, você já teve algum momento na sua vida onde um animal te surpreendeu completamente fazendo algo que desafiou tudo que você achava que sabia sobre eles? Não precisa ser algo grandioso como essa história. Pode ser seu cachorro demonstrando empatia quando você estava triste, um pássaro que voltou para agradecer depois que você o ajudou. Qualquer momento onde você sentiu aquela conexão impossível de explicar, mas impossível de negar. Conta aqui nos comentários porque essas histórias criam comunidade de pessoas que entendem que mundo natural é muito mais mágico e misterioso do que nossa arrogância cotidiana nos permite admitir. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que anda precisando acreditar que bondade ainda existe neste mundo. Que coragem às vezes significa abrir porta quando todos os instintos dizem para mantê-la fechada. Que milagres acontecem quando menos esperamos e geralmente envolvem criaturas que subestimamos tremendamente. E se você quer continuar essa jornada comigo através de histórias que vão transformar completamente como você vê relação entre humanos e animais, aperta aquele botão de inscrição agora porque tem muito mais chegando e você não vai querer perder nenhum episódio. Um abraço enorme carregado de toda a gratidão que sinto por você ter ficado até o final. E nos vemos na próxima história que prometo vai te deixar questionando tudo que achava que sabia sobre consciência animal e conexão entre espécies.